Meu nome é Vicente Melo e hoje te convido a conhecer a história desse fascinante bairro de São Luís do Maranhão, que mesmo com suas mudanças nunca perdeu as suas raízes, o bairro do Lira. A origem do bairro do Lira está intrinsecamente ligada ao Hospital da Santa Casa de Misericórdia. Foi através do hospital que foi adquirido o sítio do Lira, sítio que é uma propriedade rural. Só que nos documentos históricos está escrito Quinta do Lira. Quinta é a mesma coisa de propriedade rural, só que nesse período, no século XIX, ainda o sistema de governo, a monarquia era conhecida como Quinta. Mas é a mesma coisa de sítio ou chácara. Foi adquirido para obter e colocar um hospital de isolamento para tratamento de pessoas com doenças infecto-contagiosas. A Santa Casa de Misericórdia, ela adquiriu esses dois terrenos. O sítio do Gavião, que foi feito o leprosado do Gavião e o cemitério do Gavião. O leprosado do Gavião, ele foi iniciado em 1830, já o cemitério do Gavião em 1855. E o sítio do Lira. Esse sítio do Lira hoje constitui a maioria das ruas. Oliveira Lima, Padre Roma, Frei Sampaio. Né? Essas ruas hoje que constituem a maioria desse espaço muito grande que era o chamado sítio do Lira. Durante todo esse período, várias autoridades, médicos, sanitaristas, fizeram um projeto, elaboraram um projeto para que se colocasse, instituísse um hospital de isolamento, principalmente para os tuberculosos. De início, ela queria ser implantada do lado da Santa Casa de Misericórdia, mas estudos acabaram fazendo com que desaconselhasse fazer esse hospital de isolamento ao lado da Santa Casa de Misericórdia. Aí que o Estado comprou essa propriedade da senhora Antônia Maria Martins de Assunção Lírio. Então, esse sobrenome Lírio, no século XX, início do século XX, quando foi implantado o hospital de isolamento nesta área que hoje é o nosso bairro, é que vem o nome Lira. Chegamos nesse bairro em 45. Completar 8 anos, já estava aqui, com 8 anos. Olha, o bairro era mato, cajueiro, que era mato, palmeirazinha daqui onde era hoje é o cemitério aí. Meu nome é Benedito Afonso Pinto Lima, mais conhecido como Tijibu. Eu sou mais conhecido como Tijibu do que meu nome próprio, né? Eu gosto mais do meu apelido do que meu nome. Eu vim pra cá, eu tinha 8 anos de idade quando eu vim pro bairro do Lira. Meu nome é Maria Salete Travassos Prado e cheguei aqui em 1975, aqui nesse bairro. Cheguei aqui aos 4 anos, eu cheguei aqui em São Luís e aqui no bairro do Lira eu tenho 50 anos que moro aqui. Meu nome é Patrícia Botão Belo, nascida em 1970, nascida e criada na mesma comunidade, na mesma casa, na mesma rua, e é o local que tanto eu quanto a minha família escolhemos para viver e conviver. Quando foi estudado, feito esse projeto do nosso bairro, que é hoje o Lira, ele já foi ser um projeto já estabelecido em 1816. Aí em 1919 que foi inaugurado o Hospital de Isolamento, que hoje funciona o Colégio Souzandede com a Igreja São Roque. Não se sabe com precisão quando que foi encerrado esse Hospital de Isolamento. Sabe-se que após o encerramento já estava com um projeto de implantação do Hospital do Bonfim, que justamente foi inaugurado em 1937. Quando foi implantado o Hospital do Bonfim, toda essa área do Hospital de Isolamento ela foi desocupada.
Aí o que aconteceu? As pessoas começaram a estar construindo casebres, casas. Os primeiros moradores daqui fomos nós. Quando nós fizemos essa casa aqui, tinha vizinho, mas era calango, era passarinho, né? Não tinha vizinho, nós não tínhamos vizinho nenhum aqui. Depois que foi popularizando, né? Foi chegando mais gente, né? Tirando seus terrenos, fazendo suas casas, aí foi aumentando, né? E daí para frente que se sabe como é que vai. Então fazendo que as casas eram todas só de palha, né? Coberta de palha, não existia nenhuma coberta de telha. Depois já vão fazendo, botando tijolo e melhorando. E justamente porque a localidade do nosso bairro fica já dentro do centro histórico, já início do século XX, já estava implantado toda a indústria fabril aqui do nosso município. Então a localidade, como o cemitério, o hospital e principalmente as fábricas, como a de Estado Cânimo na Madre Deus, que fica na rua São Pantaleão, a fábrica São Luís, a gente vai ver também a fábrica da Fabril, a gente vai ver também a fábrica da Camboa, tem a fábrica da Santa Amélia, que fica ali na rua Cândido Ribeiro. Então, essas pessoas fizeram a ocupação do nosso bairro justamente por estar perto dessas localidades industriais que o nosso município começava a ter uma implantação. O meu pai era maquinista de fábrica, antigamente que falava, maquinista. E minha mãe, ela vendia as coisas, ela vendia a jussara, fazia comida para vender nas fábricas que tinha aqui, a Fabril, tinha a fábrica ali na Madre de Deus. O Lira, assim como boa parte da cidade, passou por profundas transformações ao longo dos anos. De um local tranquilo e rural, se transformou em um bairro residencial pulsante, mas sem perder a sua essência. Pra cá não tinha colégio nenhum. Não existia Sousandra, não existia nenhum desses outros colégios aqui. Existia somente o negócio Pantaleão, que hoje ainda tem, a Cândido Ribeiro. Pra cá não tinha, tinha por centro, né? E através dessa expansão desse núcleo populacional do nosso bairro, é que o governo municipal e estadual começou a enxergar de forma melhor. Foi através daí que foi já implantado, já em 1950, a Igreja São Roque, que teve início em 1950. Em 1951, foi construído um colégio. Antes de ser o Colégio Sousandras, tinha um colégio chamado Eugênio Barros. Quando eu cheguei aqui, só em um colégio tinha dois nomes. Era o Eugênio Barros e o Sousandras agora aqui. Quando eu cheguei a estudar nele, no Eugênio Barros, porque de manhã era o Eugênio Barros e à tarde era o Sousandras. Havia a escola Sousandra, sempre cheguei, já encontrei, né? Uma escola antiga. E tinha uma escola comunitária do seu Nilson, ali na rua São Benedito. As escolas que eu conheço aqui do Lira. A principal fonte de renda, a economia do nosso bairro. Como não tinha uma infraestrutura, hoje o bairro da Areinha, principalmente algumas ruas do bairro do Lira, elas não foram construídas, passava justamente a maré. E essas pessoas que já começaram a fazer a ocupação do nosso bairro utilizaram como principal fonte de renda a pesca. Aqui não tinha nada, coisa em cima nenhuma, senão pescaria mesmo, né? Como se sabe que aqui embaixo tudo era maré, né? Essa área todinha que fica hoje a Avenida Vitorino Freire, até o Portinho, era tudo maré. Era muito interessante porque as marés se cruzavam na rua. Saía de um lado, aí se encontrava do outro. Se você vê, gente se alimentava antigamente aqui
Era com a maré cheia que a gente pegava o papista, pegava outros peixes aí para poder facilitar. O comércio dentro do bairro do Lira cresceu bastante. Víamos que antes nós tínhamos quitandas, nós tínhamos comércios isolados. Hoje não. O comércio cresceu como um todo. Nós temos grandes comércios aqui dentro da nossa área. Nós ainda temos as famosas quitandas. Antes, era comum nós chegarmos no comércio e para comprar, vamos dizer, margarina. E era vendido na colher. Ainda comprávamos margarina na colher. E hoje não. Você tem que comprar aquele pote de manteiga. Naquela época, era comum os caderninhos. Quando íamos comprar, anota o nome para pagar por mês, é o chamado fiado. Hoje não existe um comércio dentro da comunidade que não tenha uma maquininha. Os comércios já estão informatizados. E isso é um crescimento, é um ganho para a nossa comunidade também, não só comunitário, né? A nível nacional, que ninguém vai viver no atraso. Então, essa parte do comércio, do varejo, teve um crescimento favorável. O bairro do Lira é um verdadeiro mosaico cultural. Ele se destaca não apenas pela sua história rica, mas sim pelas suas celebrações vibrantes. Com seus atores, cantores e compositores espalhados pelas vielas da rua, o Lira já foi lar de diversos grupos de carnaval, grupos folclóricos e quadrilhas juninas. A gente vai ver que em 1955, o cantor Jacques do Pandeiro, ele esteve aqui no bairro do Lira. A partir dessa linha de evolução, dá para perceber que já antes de 1950 já havia manifestações culturais no nosso bairro. Ainda não tivemos acesso por completo sobre estes aspectos, mas é relevante que de 1950 aos dias atuais houve um crescimento extraordinário, tanto no aspecto social e cultural do nosso bairro. As festividades comemoradas na minha comunidade, durante a minha infância, durante a minha adolescência, tínhamos as festividades de Santo Antônio. Logo depois, já sabíamos que o período junino estava chegando. E era bonito porque nós víamos que havia um agregamento comunitário. Não era só uma coisa ou duas, eram duas, três famílias. Era a comunidade como um todo. Era comum as gincanas, todos participavam para angariar fundos, melhorar as ruas, deixar mais coloridas. Principalmente aqui na Padre Roma, nós tínhamos Arraial. O Arraial que ficou conhecido em toda a cidade. Vinha quadrilhas do Anjo da Guarda, da Camboa, da Liberdade. E isso movia todo o bairro do Lira. E nós, quanto jovens, esperávamos e ansiávamos por esse momento. Esse período, principalmente na década de 80, foi uma época em que eu vi o bairro crescer no que se fala culturalmente. E através desses aspectos, desses pontos que são relevantes, é que a gente traz alguns elementos religiosos, como alguns terreiros que foram implantados, né, na parte religiosa. Foi implantado também o Centro Espírita Luz das Almas, que foi inaugurado em 1º de janeiro de 1954. Então a gente vê esse crescimento, esse pluralismo religioso implantado dentro do nosso bairro. Veio Tambor de Minas, de Margarida da Mota. Veio a festa do Divino Espírito Santo, também que era daqui. Aí depois, começando outras, né? Exatamente, já lá para cima também. Mesma coisa, a maior parte, Tambor de Minas e essa coisa toda. Não existe coisíssima nenhuma São Roque de festa, não. Depois de 50 que veio começando a festa São Roque. Tinha o festejo de São Roque no mês de agosto, o carnaval, né? Nós tínhamos aqui o bloco
tradicional eram os calhambeques, os gaviões e o Bloco Unido do São Roque. A gente curtiu o carnaval, tinha a União bem aqui próximo. E a gente se sentia maravilhado. Tinha a festividade do Divino Espírito Santo, que era na casa da finada Maria Augusta, que ela fazia, para você ver como era uma irmandade que nós éramos aqui. Era um por todos e todos por um, né? Uma das coisas que é mais relevante é a gente ser nascido e criado filho do bairro, ter essa satisfação de fazer uma implementação de todo esse aparato, né, histórico, cinematográfico do nosso bairro, mas que também esse trabalho possa servir para as outras gerações que estão aqui presentes. Hoje o nosso Sousana já é o IEMA, já é um centro tecnológico e vai servir de suporte, né, para que outras gerações e os alunos, né, os mais novos que estão agora fazendo essas pesquisas, estudando, façam uma complementação, tanto político, como cultural, como religioso, do nosso bairro. Isso vai servir para várias gerações que irão ser nascidas e criadas aqui no nosso bairro. Eu sou muito feliz aqui nesse bairro e eu acho difícil eu ter essa possibilidade de sair desse bairro. Gosto demais do bairro do Lira. Tenho muito carinho aqui por esse bairro. Não me mudarei daqui para lugar nenhum. A minha mudança daqui será daqui aí para frente. A minha satisfação é uma das maiores que posso ter na minha vida. Porque esse é o melhor bairro que existe nesse Maranhão, é o melhor bairro que tem, é o Lira. Essa comunidade é uma irmandade que nós temos aqui. Ainda mais essa rua Padre Roma, que é a rua mais querida do Brasil. Essa. A comunidade, apesar de todo o avanço tecnológico, apesar de ter o crescimento, continua ainda com as mesmas raízes antigas. Os moradores ainda continuam socorrendo uns aos outros, porque nessa hora do aperreio é que a gente vê que a comunidade, que os moradores, os nossos vizinhos, ainda fazem parte da nossa vida. É algo que não se vê, como eles mesmos citam, com alguns que já se foram, né, morar, no caso, em outros bairros, que sentem falta disso, da convivência que temos no bairro do Lira. O Lira não é só um bairro de São Luís, é um exemplo de resistência, cultura e superação. E assim com seus altos e baixos fazem parte da cidade. E nós, como cidadãos, temos o dever de apoiar e valorizar lugares como este, que fazem parte da alma da nossa cidade.